pessoal. Eu sou a Heloísa e esse é um quadro do canal Brilhe Tua Luz. Nesse canal, a gente conversa sobre como os livros espíritas marcaram as nossas vidas. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o grande e maravilhoso livro Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico. Junto com a gente hoje nessa conversa, a gente tem aqui a Leni Rezende para conversar com a gente sobre esse livro sensacional. Sobre a Leni, ela é uma grande trabalhadora da doutrina espírita, principalmente no ensino, divulgação, propagação do espiritismo. Ela já foi vice-presidente da Federação Espírita do Distrito Federal e atualmente é vice-presidente do Centro Espírita Fé e Amor, que é uma casa espírita que fica em Ceilândia, que é uma região administrativa de Brasília, DF. Olá, Leni, muito obrigada Olá. por ter topado participar do nosso episódio de hoje. A gente está muito honrado com a sua presença. A honra é minha, Luísa. Muito obrigada. Boa noite a todos. Show, muito legal. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo e ainda não leu Paulo Estevam, não se preocupe, porque olha só como é que vai funcionar. A gente vai conversar sobre o livro em duas partes. A primeira metade desse episódio é sem spoiler. Então a gente vai conversar informações gerais do porquê esse livro é tão incrível. E depois, aí sim, eu vou avisar, a gente vai adentrar um pouco mais sobre a história do livro, contar sobre partes favoritas, e aí é totalmente com spoiler. Então, se você ainda não leu, você vai poder parar na parte que tiver spoiler e voltar depois para acompanhar junto com a gente. Sobre o livro Paulo Estevam. A data da sua primeira publicação é de 1941. Fazendo uma conta básica, esse livro tem 79 anos. Isso. Então, assim, já é um pouco velhinho, tá, gente? Mas tudo bem não ter lido, tranquilo. Idoso, ele é idoso. Ele é idoso, exato. Mas, assim, tudo bem não ter lido, de boa. Eu acabei pegando uma sinopse que a FEB divulga. Então, assim, quando você vai ler, sei lá, uma descriçãozinha sobre o livro Paulo Estevam. Segundo a FEB, tá assim. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Depois de várias décadas de existência, o romance Paulo Estevam ainda é considerado uma obra-prima da parceria entre o Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Então, essa foi a sinopse FEB. Eu gostei da sinopse FEB, mas, assim, eu tomei a liberdade de fazer uma sinopse adaptada, assim, um pouco mais moderna. Quero saber se a Leni vai concordar comigo na minha sinopse. Eu fiz assim, a minha sinopse, né? Versão Heloísa. Conheça a vida do apóstolo Paulo, principalmente quando ele vira para o Cristo e diz: E nessa loucura de dizer que te condeno, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas para que viver fingindo, se não posso enganar meu coração? Entendi que te amo. E aí, Leni, concordou? Muito. Bem poético. É na linha de Emmanuel, porque o livro é todo poético, a linguagem é muito poética. Vocês viram isso, né? A referência que usei está na linha de Emmanuel, isso mesmo. É. Muito bom. Então, agora vamos partir para as impressões gerais. E aí eu pergunto para a nossa convidada, qual que é a sua história com o livro Paulo Estevam, Leni? Por que ele te marcou? Conta pra gente. Quando eu li Paulo Estevam, eu era muito jovem. E me marcou muito aquela força, aquele ânimo, aquela coragem de Paulo, na verdade, de Saulo. E o que ele representou para mim? Representou, sim, uma visão clara, bem objetiva de fatos, de ações, de grande importância, de uma determinação que se verificam essas ações na vida de um homem. De um homem que soube entender a proposta, que soube ser submisso, que soube ser resignado com seus exemplos, com seus esforços. E esse homem
que é tido como um verdadeiro arquiteto do cristianismo, porque ele arquitetou, ele organizou, ele deu aquele sentido suave, profundo e, vamos dizer assim, cuidadoso, fiel ao cristianismo. Isso me encantou muito, ele segurar a fidelidade do cristianismo com todas as garras. Então, é esse o objetivo, essa visão clara, essa visão objetiva de fatos, de ações de importância na vida desse homem. Gostei Que muito. Você tem alguma história relacionada a esse livro para falar para gente? Assim, algum momento em que você lembrou dessa história na sua própria vida, enfim. que eu empreguei na minha vida, né? É. Quando eu era muito jovem, eu fui convidada para fazer uma palestra, uma exposição na Cometrim. Cometrim é um encontro de jovens e madureza espírita do Triângulo Mineiro. Eu era bastante jovem, nós não tínhamos tecnologia. A gente usava cartazes. E eu preparei o meu tema e fui falar. Quando eu cheguei de frente ao público, que devia ter o quê? Umas 300, 400 pessoas por aí, eu não conseguia falar. Eu perdi a voz. Tamanha minha emoção. E eu chorei lá no palco. O que eu relaciono? Não estou me comparando ao Paulo. Quando o Paulo foi conhecer a igreja de Antioquia, depois dele ter ficado 3 anos no deserto e 3 anos trabalhando como tecelão, 6 anos. Aí ele foi todo entusiasmado para a igreja e achou que já podia ser expositor do evangelho. E a voz dele não saiu. Ele tentou falar. Aí Barnabé falou para ele, ainda não é o seu momento. Então eu penso que naquela época que eu fui falar, talvez não fosse o meu momento. Aí depois eu tive um treinamento de fala, de estudos, com os nossos evangelizadores, o Jerônimo Mendonça, o Manuel Tiburcio, o professor Carlos, e lá de Tiutaba, Minas Gerais. Tive um treinamento de exposição, de fala no público. Uhum. Aí sim, depois desse treinamento, eu dei conta de falar. Então, eu vejo esse ponto. Eu até chorei o dia, a primeira vez que eu li que o Saulo não pôde falar na igreja de Antioquia, eu lembrei de mim. Falei, nossa senhora, eu também não dei conta de falar. O seu João Mutinho, que era presidente aqui da nossa federação de Brasília, ele era lá do Triângulo Mineiro de Araguari. E ele me abraçava, ele dizia, calma, você vai falar em outro momento. Você vai dar conta de falar em outro momento. Eu falei assim, uns 10 minutos, não mais do que isso, porque a voz não saía. Legal, Então é isso. legal. E assim, tem alguma, sei lá, alguma frase que você que mostre a sensação que foi ler Paulo Estevam pela primeira vez? Aquela frase Para inovidável. você, em uma frase, na verdade, vou É reformular. para mim, Em para uma mim. frase, como foi ler Paulo Estevam? Como foi ler Paulo Estevam? Foi vivenciar, foi pensar. Fiquei meditando. Quando eu li, eu já li várias vezes a obra. E cada vez que eu leio, mais isso cresce dentro de mim. No trabalho do Chico. Como que o Chico, na hora do almoço, psicografou esta obra? Hoje, ela deve ter o quê? Edição nova, ela deve ter uns 400, 500 páginas. Como que o 600. Chico, na hora do almoço? Hã? 600. 600? Pois é, 600. Até comentei com o Alves que era 600. 600 páginas. Pensa o que é escrever esse romance e vivenciar, porque o Chico presenciou, ele vivenciou. E eu chorei, né? Agora de ontem para cá, que eu reli, e imaginando, mas eu fiquei, Heloísa, numa atitude de tanta gratidão ao Paulo, novamente, e de tanta gratidão ao Chico. Isso me marcou profundamente. Esta obra, além dos fatos, não é só os apedrejamentos que ele levou, não. Foi ver um homem, sabe, forte, um homem transformado. Isso que
me ajudou muito, assim. E todos o desencadear das ações e dos fatos. Isso me marcou demais. Isso é até uma coisa que eu ia perguntar, quando foi que você leu pela última vez? Porque sempre tem essa questão dos livros espíritas. Acho que esse e vários livros, todos os livros bons, né? Que nunca é É, suficiente ler uma vez só. Então, assim, qual foi a última vez que você leu? Foi agora? foi em janeiro, eu fiz um seminário sobre o Atos dos Apóstolos. Ah, E eu tinha que falar de Paulo em Grécia, lá na Grécia. Porque ele não conhecia a Grécia, ele foi para lá, né? uhum. Aí eu peguei a obra, reli. E desde o dia que você falou comigo, eu fui passando os olhos para recordar. Então, de janeiro para cá, eu tive 2 contatos. Então, eu fiz um seminário sobre Atos dos Apóstolos, que era Paulo na Grécia. Então, eu reli em janeiro. Muito legal. Você sabe É. que, assim, eu, né, nasci em berço espírita e tudo mais, então eu sinto que o meu contato com o Paulo, assim, enquanto uma jovem, pré-adolescente, adolescente, ele ainda era muito indireto antes de eu ler o livro, sabe? Eu sabia, assim, eu tinha um contato com o Paulo, por exemplo, ouvindo a coleção Fonte Viva, em que tem, assim, citações dele, que às vezes Emmanuel coloca, em alguns dos livros, ou então algumas frases célebres, né? Tudo me é lícito, mas tudo me Sim, convém. é. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Diz que vive em Mas mim. se eu É. posso dizer, até uma história engraçada, acho que se eu posso dizer, assim, a primeira vez que eu realmente tive uma curiosidade em relação ao apóstolo Paulo foi por causa de um filme. Eu gosto muito de comédias românticas e tem esse filme, que na verdade é um clássico do início dos anos 2000, que eu convido quem não assistiu, por favor, assista, porque, enfim, precisa. É um filme chamado O Amor para Recordar, já viu? Um Amor para Recordar. Não, Uma comédia romântica, assim, vive passando no sim. final da tarde, mas o que importa dizer é que nesse filme tem uma cena de casamento. E o pastor, né, quando vai falar para os noivos, ele cita primeiro aos Coríntios. Então, que é o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não orgulha. E aí, porque eu era meio viciadinha nesse filme, foi aí que eu fiz o meu pai assistir comigo uma vez, e aí ele falou: Sabe quem é esse? É o apóstolo Paulo. Então aí eu tenho essa lembrança minha do tipo, foi graças a uma referência não espírita que nossa, legal, esse moço escreve bem, né? Então, Poesia linda. uma coisa É, sensacional, belíssima. Então foi aí que eu meio que tive pois é. um contato com o Paulo. E eu gosto também, Dentro, de, pode falar. dentro desse pensamento aí que eu estava dizendo, Paulo abriu o caminho para a liberdade, a universalidade cristã. Isso, isso me encanta. Total. A universalidade abriu o caminho para isso, para Uhum. essa universalidade cristã. Né? Esse autêntico defensor. Ele já era defensor de Deus pela É, lei mosaica. sim. Continuou sendo quando conheceu a Boa Nova, quando conheceu Jesus. Exatamente. Não é? E após essa conversão, veja o que ele fez para essa universalidade, para manter a unicidade dos ensinos cristãos. Então, Nossa, isso muito legal. traz, assim, a gente pensa, aí eu trago para mim, meu Deus, eu ainda não fiz nada, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas uma coisa que eu acho muito legal também nessa parte, assim, falando de uma maneira geral, é que, então, eu tinha esse contato com o Paulo nesses dizeres maravilhosos, mas aí eu confesso que quando eu li o livro, eu tive uma sensação meio que de alívio, porque, assim, é o apóstolo Paulo e ele é incrível, É, mas a história dele, a jornada dele, veio com imperfeições. É uma jornada que tem pontos graves assim de imperfeições. E ele se tornou o apóstolo Paulo, então é um alívio do tipo, gente, não, a gente faz besteiras, a gente vai fazer besteiras, mas nunca é tarde demais para tipo, vamos para fazer o que é certo, para se tornar uma versão melhor de você, sabe? Eu acho isso muito legal.
Tanto é que ele confessou isso para Timóteo, quando das suas imperfeições. Exato, Ele disse, olha, não foi? Ele diz a Timóteo que tinha cometido muitas faltas. Ele exatamente. foi honesto isso no primeiro Timóteo. Mas ele é o misericórdia de Deus. Então, olha as imperfeições. Olha, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui opressor, mas eu alcancei a misericórdia. Mas é porque eu era ignorante e incrédulo. Por isso que eu tinha tantas imperfeições. E outra coisa também sobre a mensagem de Paulo, acho que assim, é a importância do impacto que as pessoas e os contextos têm na nossa vida, sabe? E como o contato com pessoas importantes pode te dar uma guinada melhor na vida, né? Falando de uma maneira geral, você não consegue nada sozinho, de fato. Você conta com apoiadores, você conta com pessoas que estão te impulsionando ali, né? Isso. E outra coisa dele também, assim, eu acho que é os planos de vida. É uma mensagem que fala, tipo, você pode traçar roteiros de como você acha que a sua vida vai ser, mas assim, muito provavelmente não vai acontecer do jeito que você imagina. Mas confia que se você se permitir, pode ser melhor. Que são os planos encarnatórios. Não é? Então, o que aconteceu com Paulo? Em sua encarnação, ele, Sem ele spoiler, contava. Hã? tá? Só pra Sem dizer, contar, sem spoiler, sem tá? contar a história. Ele contou com colaboradores, Exato. vários colaboradores, entendeu? Para auxiliá-lo, porque sozinho ele não teria feito a tarefa, Não ia conseguir. não ia conseguir. Tá? Exatamente. Muito legal. É, Então, essa dimensão que ele conseguiu, essa dimensão cósmica, foi com o auxílio, foi com o amparo, foi com a amizade de muitos colaboradores, né? exatamente. E sobre a leitura em si do livro, eu gosto que, assim como vários livros espíritas, né? Ela é cheia de reviravoltas, que é o que a gente chama de Muito. plot twists, né? Eles são muito É, empolgantes, assim, você, meu Deus, nunca esperaria por isso. é que em cada ação dele, você espera uma reação do outro. Isso, E ele não era medroso, não. Ele não achava nada difícil. Então, em cada ação dele, você esperava, e agora? Como é que o povo desse local aqui, dessa região, vai reagir? Tá? exatamente. Porque ele era, né, destemido. E também faz muito, assim, parte também da genialidade de Emmanuel, né? Ao contar uma história de uma maneira tão Meu belíssima, né? Deus, Fazer que jus a uma genialidade. história tão bonita. Olha, a leitura de Emmanuel com essa didática e que te leva, todas as vezes que eu leio a obra, eu tento mentalizar pelo menos uma cena, duas, lá da época de Paulo. Às vezes a minha mente não tem esse alcance, a nossa mente, porque ela é muito viciada com o nosso dia a dia e nós temos muita dificuldade desse desprendimento. Mas pelo menos algumas cenas que me comovem, eu tento vivenciar lá junto de Emmanuel. E a linguagem dele é perfeita, a descrição em detalhes. E não é uma linguagem floreada, cansativa. Também Então, é quem não leu, olha, vai ler, porque não é muito bom de ler. Né? super empolgante. A história por si só já é Bom, fantástica. E o toque de é, Emmanuel explica, justifica o porquê essa é uma das obras mais favoritas dos leitores espíritas. Emmanuel, ele tem uma linguagem assim, que não é uma retórica difícil, um palavreado difícil, mas é sóbrio, Uhum. elegante, uma linguagem extremamente elegante, mas que toca também a nossa alma, porque ele deixa você com vontade de não parar nem para dormir, vontade de ler o tempo todo. Exatamente. Qualquer um dos seus romances, qualquer um. Perfeito. É. Tem algumas. Você gostaria de falar alguma palavra final para quem não leu o livro ainda? O porquê deveria ler? Antes a Eu gente ir para a parte com spoiler. sim, eu diria que
ler esta obra é ter um contato com o princípio das dificuldades, da vontade de homens e mulheres também, e jovens também, que quiseram preservar a beleza, a pureza do cristianismo, da mensagem de Jesus. Então, vem clarear nossa mente, assim. E todas as dificuldades que eles atravessaram, que eles passaram, eles não acharam que foram dificuldades. Aí eu pensei hoje, está tudo pronto, está tudo escrito. Emmanuel fez a parte dele, o Chico fez a parte dele, Paulo fez a parte dele com seus colaboradores. Por que não tomar conhecimento dessa história marcante, que traz marcas inesquecíveis em nossa vida? Porque quem lê não esquece a obra. Pode ler uma vez só e não esquece. Né? Tamanho assim, a apreensão, a assimilação e como ela entra em nosso pensamento, em nossos sentimentos, toma conta. Então, a gente tem que concentrar no objetivo da obra, qual a intenção de Emmanuel de ter trazido a obra, né, com esse objetivo de clarear a nossa mente, mostrar as ações deste homem valoroso e mostrar para a gente como é que o cristianismo venceu as dificuldades do farisaísmo, que estava muito grande, era uma pressão muito grande, era uma cultura muito forte farisaica e que quase que abafa o cristianismo. Então, eu recomendo a leitura, assim, muito gostosa. Pode ser final de semana, não tem importância, não. Mas leiam a obra. Não olhem quantas páginas tem, não é isso que importa. Exatamente, perfeito. Mas importa o seu conteúdo, né? Foi perfeito. Então, gente, essa foi a parte sem spoilers. E agora a gente vai começar a parte com spoilers. Se você não leu, gostaria de ler, dá um pause aqui agora, leia, depois volte aqui para conversar com a gente sobre, beleza? E com isso a gente encerra o nosso episódio. Eu sou Heloísa, esse é um quadro do Brilhe Tua Luz e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Até mais. Não tem